Olá pessoal, nessa aula 3 eu estarei gravando estrutura de decisão. Então nós vamos já dar início ao capítulo 4, revisando os conceitos de estrutura de revisão. E no próximo vídeo eu vou falar exclusivamente de estrutura de repetição. Então deixa eu abrir aqui como é de praxe o nosso impresso, para a gente poder discutir os conceitos aqui sobre estrutura de decisão. E após a discussão desse conceito, nós vamos fazer algumas atividades. Eu vou remover essa parte aqui de cima e vamos trabalhar com essa parte aqui. Então, a estrutura de decisão, ela pode ser de duas formas. A primeira forma é simples e a segunda forma é uma estrutura composta. Simples, eu tenho se, então. Então, caso a minha condição seja verdadeira, ele vai fazer o então. Essa é a estrutura simples. Se, então. Então, tem um se, tem uma estrutura de condição, e caso essa estrutura de condição seja verdadeira, ela faz o então. E eu tenho uma estrutura composta, que é o se, então, se não. Então, se a minha condição ela for verdade, ela faz o então. Se não, se essa minha condição aqui não for verdadeira, ela vai fazer o se não. Então, eu tenho esses dois tipos de estrutura de decisão. O se, então, o outro seria se, então, se não. Então, quando eu vou utilizar a estrutura de decisão, gente? Eu vou utilizar a estrutura de decisão quando eu necessitar de tomar uma decisão na minha lógica de programação. Então, vamos vir aqui no material aqui. O material ele fala comando de decisão. Os comandos de decisão fazem parte das técnicas de programação que conduzem a estrutura da programação, que não seja sequencial. Tá vendo? Que não seja sequencial. Os comandos de decisão podem ser classificados como simples e compostos, como eu falei para vocês. Então, a gente retornando aqui, ó, vou duplicar esse slide. Dupliquei. Um exemplo de estrutura de decisão simples seria: se eu tenho uma condição, se essa minha condição for verdadeira, então faça algo. Ponto e vírgula. Então, para que seja executado que está tudo após o então, essa minha condição tem que ser verdadeira. E essa minha condição aqui é uma expressão lógica. E o resultado dessa minha expressão lógica, ela tem que ser verdadeira. Exemplo. Se uma expressão A for igual a B, então escreva A é igual a B. Ponto e vírgula. Então, nesse caso aqui, gente, repare bem, eu tenho uma expressão que é uma condição, tá vendo? Vou mudar aqui para ficar melhor. Expressão. Fica melhor assim. Então, eu tenho uma expressão que, se essa expressão, o resultado dela, for verdadeiro, ele executa o então. Caso essa minha expressão seja falso, o resultado, ele não executa o então. E vai fazer tudo que tiver após o ponto e vírgula. Vou tirar aqui para ficar melhor a compreensão. Então, tudo que tiver após o ponto e vírgula, ele executa. Ele só vai fazer
o que está depois do então, se essa minha expressão for verdade. Então deixa eu duplicar aqui esse slide. Essa estrutura de decisão simples. Agora eu vou explicar para vocês a estrutura de decisão composta. Então a estrutura de decisão composta, o meu segundo tipo de estrutura de decisão, eu tenho, se a expressão for verdadeira, então faça algo, porque eu não tenho ponto e vírgula. Mas caso essa expressão não seja verdadeira, tem o se não. Ele vai fazer, faça alguma coisa, ponto e vírgula. Então nesse caso aqui, ó, se vocês repararem bem, eu tenho o se, a expressão. Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do resultado dela. Caso seja verdadeira essa expressão, ele vai fazer o então, faça algo. Se não, se essa minha expressão ela for falsa, ela vai fazer, faça alguma coisa. Ele não executa o que está aqui dentro, ele vai diretamente para cá. E repare bem que antes de senão, não tem ponto e vírgula. É o único caso que eu não tenho ponto e vírgula. Se eu colocar ponto e vírgula aqui vai dar um erro. Exemplo. Vamos colocar aqui. Se A for igual a B, então escreva A igual a B. Tira o ponto e vírgula. Se não, escreva A é diferente de B. Ponto e vírgula agora. Então, se essa minha expressão ela for verdade, vamos imaginar que A é 3 e B é 5. 3 é igual a 5? Não, é falso. Ele vai executar o que está aqui? Ele não executa o que está aqui, porque o resultado dessa expressão foi falso. Ele vem direto para o senão. Ele vai escrever na tela, escreva A é diferente de B. Então é dessa forma que funciona a estrutura de decisão simples e composta. Voltando lá para o material, ele dá um exemplo aqui, ó, exemplo de decisão simples. Então eu tenho um se, eu tenho uma condição, que é uma expressão. Se essa minha expressão for verdadeira, ele vai fazer o então. É a observação que ele coloca aqui. Um exemplo ele coloca, se a média for maior ou igual a 5, então ele vai escrever aluno aprovado. Lembrando que aqui é a minha condição, é a minha expressão que vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Já a decisão composta, ele coloca se tem a condição, que é a minha expressão, for verdadeira, ele executa o que está aqui. Se essa condição não for verdadeira, ele executa o que está aqui. É o que ele explica aqui embaixo. Outro exemplo, se a média for maior ou igual a 5, então aluno aprovado. Se essa média não for maior ou igual a 5, senão ele vai escrever aluno reprovado. Ok? E por fim aqui, ó, eu tenho uma estrutura de decisão de múltipla escolha. Então ele fala, múltipla escolha é uma estrutura condicional que consegue tratar mais de duas decisões ao mesmo tempo. Isso a torna bem vantajosa quando se comparada aos ninhos de cis. O que seriam então esses ninhos de cis? Vamos voltar aqui para o nosso LibreOffice aqui. Vou duplicar esse slide. Vou tirar isso aqui. Vou tirar tudo aqui. Então, o que seria, o que ele disse aqui, ó, com essa palavra aqui, de um ninho de cis? É porque eu posso utilizar um se dentro de um outro se. Exemplo, se
colocar uma expressão aqui, né? Uma condição A for igual a B. Então tenho, né? Então escreva A é igual a B. Se não, se aquela minha condição, né, não for verdadeira, ele vai executar o que está aqui, ó. Certo? Então, se isso aqui não for verdade, ele executa o que está aqui. E eu posso fazer uma outra comparação. Se A for diferente de B, então escreva A é diferente de B. Agora, se essa condição não for verdadeira, ele tem um senão. Se não, eu posso fazer uma outra comparação aqui. Se A for maior que B, então escreva A maior que B. Se não, eu poderia fazer outra condição, mas nesse caso aqui eu já vou mandar escrever. Escreva B é maior que A. Ponto e vírgula. Então deixa eu alinhar isso aqui de forma correta, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu indentar aqui também, fica mais fácil. Deixa eu diminuir um pouco essa letra. E aqui ficou melhor agora. Então aqui, ó, gente, eu tenho uma estrutura de condição composta. Sendo que eu posso colocar um se dentro de outro se. Ó, eu tenho aqui um se dentro de outro se. Então ainda faltou aqui eu fechar o cis. Então aqui eu tenho que colocar fim C, fechando esse se daqui, ó, tá? Agora eu vou fechar o próximo se, que é aquele lá de cima, ó. Fim C, então estou fechando esse se de cá. E por fim eu fecho maior. Fim C. Fecho daqui, ó. Então se vocês repararem bem, eu tenho um se dentro de outro se, ó. Isso que a gente fala de ninhos de cis. Tá vendo aqui, ó? Isso que a gente fala ninho de cis. É quando eu tenho um si e vários de outros cis. É como se eu tivesse uma cascata de cis. Então, se essa condição for verdadeira, ele faz aqui, vem direto para cá. Se essa condição for falsa, ele faz o que está aqui, ele vem para o senão e compara. Se for verdadeiro, ele faz aqui, vem para cá, finalizou. Mas se for falso, ele vem para onde? Ele vai para o senão e executa essa instrução que está aqui. Se essa instrução for verdadeira, ele escreve o que está aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Mas se isso não for verdade, ele vai para o senão. Fecha aqui, fechou e fechou. Então, para substituir isso daqui, ó, essa estrutura, existe essa estrutura chamada de switch case, que é caso em, traduzindo para o português, no algoritmo. Então, como que vai funcionar isso aqui, ó? Então, eu coloco. Deixa eu duplicar aqui. Então, como é que é essa estrutura? Então, eu tenho um caso. Aqui eu tenho uma expressão, tá?
Qual que é essa expressão? Vou colocar aqui A. A em. Esse A aqui, ó, é uma variável nesse caso, tá bom, gente? Então aqui eu estou lendo uma variável, tá? Eu vou utilizar o mesmo exemplo que está aqui, que seria caso uma variável em. Ele vai fazer isso, depois faz isso. Tá bom? Então eu vou colocar caso A em. Vou dar aqui vou indentar. Vou fazer 2 pontos. Escreva ponto e vírgula. 2. Escreva 2. Ponto e vírgula. 3. Escreva 3. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui, ó, fim caso. Tá bom? Então vamos entender aqui, ó. Isso aqui é uma variável. Essa variável ela pode ser do tipo numérica ou caractere, tá? Do tipo literal, string. Ela só pode ser desses dois tipos. Vamos imaginar que nesse caso aqui ela seja um número, tá? Um inteiro. E se a pessoa lê ela como o número 2, por exemplo, ele vem aqui, ó. 2 é igual a 1? Não. Ele não vai fazer o que está aqui. 2 é igual a 2? É. Então ele vai fazer o que está depois dos 2 pontos, tá vendo? Então aqui é como se eu tivesse a minha condição, minha comparação. Ele vai escrever 2. 2 é igual a 3? Não. Ele não faz aqui. Fim caso. Então ele vai escrever na tela 2 números. É o que ele explica aqui, ó. Ele coloca caso, né, a variável em. Se for a primeira resposta, ele executa o que está aqui. Se for a segunda resposta, ele faz o que está aqui. Até chegar ao seu fim. E ele coloca uma observação. Os dados que podem ser substituídos no lugar de resposta 1, 2 e resposta n, que é esse caso aqui, só pode ser números inteiros ou caracteres. É o que está aqui nessa variável. Ele dá um exemplo aqui de imprimir a idade, tá vendo? E se você reparar bem, aqui eu posso trabalhar com um grupo de números. Então, de 0 a 11, como é que ele faz? 0.11. Eu estou dando um intervalo, né, de 0 até 11. Então, de 0 até 11 eu tenho 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente. Então, caso a idade da pessoa estiver entre esse intervalo aqui, ele vai imprimir na tela o criança. Se for de 12 a 17, ele imprime adolescente. Se for de 18 a 59, ele imprime adulto. Se for de 60 a 150, ele vai imprimir idoso. Então, é essa forma que funciona o comando caso de, ou caso em, que na linguagem de programação seria switch case. Então vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios. Eu vou abrir aqui então, no meu caso aqui o write, né? Que no caso de vocês é o bloco de notas. E vou escrever o algoritmo aqui, ó. E além de escrever o algoritmo, vou transcrever o algoritmo para a linguagem de programação, que no nosso caso é o Pascal. Então vamos vir aqui na lista 4. Aqui envolve estrutura de repetição. Como eu ainda não coloquei estrutura de repetição, não expliquei para vocês, esse aqui a gente não vai ter como fazer, não. Esse aqui, ó, esse aqui dá para fazer. Dados 3 valores, x, y, z, verifiquem se eles podem ser os comprimentos do lado de um triângulo e se forem escrever uma mensagem informando se é um triângulo, aqui está errado, né? Se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Observação: o comprimento do lado do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, todos os lados diferentes.
Então aqui eu tenho que identificar quais são as variáveis de entrada, né? Eu tenho 3 valores a serem inseridos pelo usuário. Então as minhas variáveis de entrada é x, y, z. Qual que é o meu processamento? É verificar se primeiro ele pode ser comprimento de lado de um triângulo, né? Ou se ele vai ser um triângulo. E se ele é, depois é verificar se é equilátero, isósceles, escaleno. E para isso eu tenho essas condições a serem observadas. Ok? Enquanto isso, eu vou botar aqui para poder carregar minha máquina virtual. Para eu abrir aqui a máquina virtual no Linux, para a gente poder executar o programa no Turbo Pascal. Tá? Então, para não perder tempo, eu já vou deixar ela aqui carregando já. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer esse algoritmo aqui. O número 5 da listagem 4. Então, a primeira coisa que eu faço, né, depois de identificar a minha entrada, processamento e saída, eu tenho que começar a transcrever o meu algoritmo. Nesse caso, eu vou começar com a palavra reservada algoritmo. Vou colocar aqui, tentar aumentar essa letra aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. É Ctrl++. Eu acredito que ele já esteja um tamanho bom. Vou colocar o nome desse algoritmo de triângulo. Ponto e vírgula. Vou declarar as variáveis, que é x, y e z, todos do tipo inteiro. Eu coloco início. E vou fazer agora, passar uma instrução para o usuário. Então escreva e vou colocar informe os lados do triângulo. Então passei uma instrução para ele, né? Quando ele executar esse algoritmo vai aparecer isso lá na tela. E aí eu vou fazer leia. Eu vou ler essas 3 variáveis de entrada, que no caso é x, y e z. E agora eu tenho que fazer o processamento. Qual que é o processamento? É verificar primeiro se a soma dos 2 lados, né, ele é menor, para saber se ele é um triângulo ou não. E a partir disso, eu vou fazer as comparações para saber se é um equilátero, isósceles, escaleno. Então, primeiro eu faço essa verificação aqui, ó. Verificar se pode ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Como é que é? O comprimento de um lado do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros 2. Então, se eu fizer aqui, ó, se, né, quer dizer, se a minha condição é o quê? X, ele tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros 2, né? Y mais Z. É isso? Ó, se o comprimento de um triângulo é sempre menor do que a soma dos outros 2, ele é um triângulo. Então, vou colocar aqui maior, tá? Eu quero que essa condição seja falsa para ele verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Então, eu vou escrever na tela. Escreva não é um triângulo, ok? Então, se essa minha condição for verdadeira, né, se a soma dos 2 lados for menor, né, do que a soma do que um lado,
ele não é um triângulo, porque um lado tem que ser menor do que a soma dos dois. Essa é a condição que ele colocou aqui. Então, verificando essa condição, ele é um triângulo, né? Se caso aquela disfunção for falsa. Ele vai ser um triângulo. Agora tem que ver se é um equilátero, isósceles ou escaleno. Então, para isso, eu volto aqui e vou fazer. Se não, se os lados iguais, né? X for igual a Y, ok? E Y for igual a Z. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se essa toda a minha condição for verdadeira, então eu escreva. Se todos os lados são iguais, o que é que eu tenho que escrever? Aqui, ó, todos os lados iguais, equilátero. Mas se essa minha condição não for verdade, tá, sinal, comparo de novo. Se X for diferente de Y e X diferente de Z e Y diferente de Z. Se essa condição for verdadeira, então, o que ele vai ter que escrever? Todos os lados são diferentes. Ele é um escaleno. Se não, eu já posso dizer que ele é um isósceles. Isósceles. Então aqui eu vou fechar aqui um fim C aqui. O primeiro é esse daqui, ó. Aí eu venho para um segundo que é esse mais acima. E eu tenho fim C aqui. E aqui eu tenho fim algoritmo. Acabei o algoritmo. Então, deixa eu maximizar essa tela para ficar melhor o entendimento. Então vou colocar aqui as letras. Eu ia colocar aqui tudo negrito para dizer que são palavras reservadas, né? Vocês lembram que palavras reservadas são palavras do próprio algoritmo, tá? Então eu tenho, ó, algoritmo, o nome dele, declarei as três variáveis de entrada, do tipo inteiro. Início, escrevo informe os lados do triângulo. Então leia, né, as variáveis de entrada, que nesse caso é x, y, z, e eu vou comparar agora, verificar se x for maior do que y mais z, quer dizer que ele não é um triângulo, então ele vai fazer aqui. Mas se essa condição for falsa, ele vai fazer o sinal. E vai fazer essas comparações que estão aqui. Deixa eu colocar aqui um parênteses. Então vamos jogar alguns valores aqui. Vamos fazer o teste de mesa agora. Vou colocar aqui, ó, que tá bom. Vou colocar então que quando eu declarei as variáveis, o que acontece? Ele vai lá na memória do computador e reserva 3 espaços, não é isso? Então vamos imaginar que esses aqui são os espaços reservados na memória.
que nesse caso ele colocou aqui 2, 3 e 1. Então, a primeira coisa ele vai informar, né? Ele foi lá e leu 2, 3 e 1, nas suas respectivas variáveis. Ele vai comparar quanto que vale x. 2. 2 é maior do que 3 mais 1, do que 4? Não, é falso. Ele faz o que está aqui? Não. Ele pula para o senão. Ele tem uma outra estrutura de condição aqui. Então tem um se dentro de outro se. Ele verifica agora, x é igual a 2? Não é 2, quer dizer 2 é igual a 3? Não, é falso. Se aqui é falso, você lembra do lado da tabela verdade? Eu não preciso nem comparar aqui, né? Porque quando tem um operador e, esse resultado aqui é falso. Então ele faz o que está aqui? Não. Ele vem direto para cá. Se 2 é diferente de 3, verdade. 2 é diferente de 1, verdade. E 3 é diferente de 1, verdade. Então, se essa minha expressão for verdadeira, ele vai escrever escaleno. E o triângulo escaleno, todos os seus lados são diferentes. Tá vendo? Então tá certo. Então, agora vamos supor que ele colocou lá 2, 2 e 2. Aqui tem que ser o quê? Triângulo equilátero, né? Então ele tem que executar aqui, ó, e interromper. Vamos ver se isso vai dar certo. Então ele leu os três valores e fez x é maior, né? 2 é maior do que 2 mais 2, que 4? Não, é falso. Então ele não vai fazer aqui, ele vem direto para cá, ó. Se não, se 2 é igual a 2, verdade. E 2 é igual a 2, também é verdade. Então verdadeiro, escreva triângulo, né? Escreva equilátero. Fim C, fim algoritmo. Deu certo. Agora vamos imaginar que aqui é 6. Aqui não é um triângulo, né? Porque a soma de dois lados não pode ser maior do que 1A. Então ele leu esses valores. X é 6. 6 é maior do que 4. Verdade. Então ele vai escrever, não é um triângulo, fim C, fim algoritmo. Então o nosso algoritmo aqui deu certo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos transcrever isso aqui para a linguagem de programação. Para isso eu tenho a minha máquina virtual aqui, ó, aberta. Então já vou mostrar minha máquina virtual para vocês. Deixa eu só logar aqui nela. Deixa eu arrastar aqui na máquina virtual. Está carregando aqui, ó. Eu vou usar a máquina virtual Windows para poder executar o Turbo Pascal. Está aqui, ó, Fio Pascal. Então basta clicar no botão direito e mandar abrir. Ele vai abrir aqui o Turbo Pascal. Vou fechar isso aqui. Vou vir aqui, File, New Arquivo. Então, gente, eu sempre falo, e eu optei por poder ensinar o Pascal porque o algoritmo está próximo de uma linguagem de programação. E vocês vão ver que é nada mais, nada menos do que traduzir algumas letras, algumas palavras que estão em português para o inglês. Por isso que eu optei para que vocês não possam e não sintam dificuldade em aprender lógica de programação junto com uma linguagem de programação. Então vamos lá. Então eu começo sempre assim, dessa maneira, ó. Program, o nome do meu programa agora, triângulo, ponto e vírgula. Declare, que não é mais declare, é var. Mas antes, eu tenho que colocar uma instrução aqui, que é uses CRT. Por que eu tenho que colocar essa instrução antes? É para eu dizer ao compilador, quando eu compilar aqui, ó, que eu estou utilizando comandos de entrada e saída, que nada mais eu leio e escrevo, que no inglês aqui seria o write e read. Então eu vou declarar aqui var, que é x, y e z.
Dois pontos, qual que é o tipo? Integer, né? Inteiro, integer em inglês. Ponto e vírgula. O início, como é que é início em inglês? Begin. E o comando para escrever é o write. Eu vou colocar ln para simplesmente pular de linha. Então, vou fazer informe os lados do triângulo. Ponto e vírgula. E o layer, como é que é o layer em inglês? Read. Só que eu vou colocar ln para pular de linha. Nesse caso, eu vou ler um por um, tá bom? Aqui no primeiro é x. Depois y. Depois é o z. Eu poderia ler tudo numa única linha só? Poderia, desde que eu utilizava o read, sem o ln. Porque o ln sempre pula uma linha, tá bom? E fica mais organizado no momento de eu visualizar o código sendo executado. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Depois que eu fiz a leitura, eu tenho que fazer agora o que é comparação. E o se em inglês é if. Então, if x for maior do que y mais z, ele vai fazer o então é tem. Write ln. Ele vai escrever o quê? Não é um triângulo. Ok? Continuando. Agora, se aquela minha expressão aqui não for verdade, eu estou fazendo isso aqui agora, ele vai fazer o se não. Que nesse caso é else. Então, se não, eu tenho a condição de novo, se ele fizer x for igual a y, end, que é o e, y for igual a z, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o que então? Tem write line, né? Vai escrever na tela o que? Equilátero, não é isso? Vamos então lá. Agora, se isso não for verdade, ele vai fazer o senão, né? Que é o else, senão, se. Agora vai fazer essa linha aqui, ó. Vai fazer x foi diferente de y, int, né? E x for diferente de z, int, e y for diferente de z. Então, se isso for verdade, ele vai escrever na tela. Então, write line. Se for tudo diferente, ele é o que? Escaleno. Isso? Escaleno. Se não, ele não é equilátero. Não é escaleno, ele só pode ser o que? Isósceles. Lembrando que não é se não, né? É else na linguagem de programação. Agora eu fecho ponto e vírgula. E aqui eu não preciso fechar o fim C igual eu fecho na linguagem de programação. Porque eu tenho só um único bloco de comando dentro desse if aqui. Nesse aqui é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu já posso vir e colocar aqui end ponto. Então, eu acabei de transcrever o meu algoritmo para uma linguagem de programação. Viram como é que é simples? Então, bastou eu o quê? Eu traduzir alguns termos para o inglês.
algoritmo aqui nesse caso é program, o nome do meu algoritmo, o nome do meu programa, e uso o CRT porque eu estou utilizando os comandos de I/O, né, que é entrada e saída, var xyz do tipo inteiro, que é a minha declaração de variáveis. Então eu li as minhas variáveis de entrada e eu fiz o quê? Fiz as comparações. Agora vamos rodar? Eu vou compilar. Ele vai pedir para dar um nome. Vou colocar aqui exemplo triângulo. Vou dar um pouquinho mais para cá. E vou salvar. Então ele deu um erro aqui, ó, falando do caractere na linha 5, 7. Então vamos ver aqui. Ele não está reconhecendo as aspas duplas. Então vou fazer o seguinte, vou colocar aspas simples. E vamos ver se ele vai reconhecer. Então estou alterando tudo, colocando aspas simples, que ele não entendeu essas aspas duplas. Então vamos rodar novamente. Compile. Então, agora deu certo, tá vendo? Não deu erro nenhum. Antes ele não entendia aspas duplas, eu substituí para simples. Então eu pressiono uma tecla, depois que eu compilo, eu venho aqui e rodo, que era o ano. Então eu pedi, ó, informe o lado do triângulo. Vou informar então aqui 2, dou Enter. Vou informar 3, dou Enter. E vou formar 2, vou dar Enter. Você viu que ele colocou lá isósceles muito rápido. Então vamos colocar aqui uma instrução aqui, que essa instrução chama readkey. Então essa instrução é até pressionar uma tecla. Ele vai ficar guardando. Então compilo novamente. Não deu erro nenhum. E executo novamente. Então, informe do lado do triângulo. Vou colocar os mesmos. 2, 3 e 2. Isósceles. Você viu que agora deu para poder ver o resultado. Então vamos compilar, vamos executar de novo aqui. Agora eu vou colocar, vou dizer que ele não é um triângulo. Então vai ser 6, 2 e 1. Não é um triângulo, porque a soma dos dois lados foi menor do que um lado. Tem que ser sempre maior. Então vou voltar lá de novo. Vamos executar agora. Vou executar aqui. Vou colocar todos os lados iguais. 2, 2 e 2. Tem que dar. Vamos ver qual é o resultado. Equilátero. Então deu certinho o nosso programa e o nosso algoritmo. Funcionando perfeitamente. Então, gente, ó, vocês viram que é muito simples eu descrever um algoritmo, né? E transcrever o algoritmo para a linguagem de programação. Que basta eu o quê? Traduzir alguns termos em português aqui para o inglês. Início, begin, escrevo write, aqui está LN porque eu estou pulando de linha. Vocês viram que quando eu digitei algum valor, ele foi para a linha de baixo. Read, né, que é leitura, que é leia. O se é if, o então é then, o se não é else. É muito simples. Vamos fazer mais um algoritmo para a gente finalizar. Então agora eu vou vir aqui, ó, e vou pegar, vou lá na lista 1. Vamos aqui na lista 1. Tem aqui alguns enunciados bons que dá para a gente trabalhar. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então ele vai ter que
ler dois números e na leitura desse número ele vai dividir esses dois números. Então vou vir aqui, ó, vou apagar daqui para cá, vamos transcrever o algoritmo. Vou colocar agora aqui divisão. Declare, o que é a entrada? São os dois números, né? N1, N2. Eu vou ter uma resposta para isso, né? Então vou colocar N3, vou colocar resposta, que é a divisão desses dois números. Se eu estou dividindo, né, ele pode dar casas decimais, então vou colocar aqui real. Início. Escreva. Informe os dois números a serem divididos. Ponto e vírgula. Então vou ler o que é de entrada, né? Leia os dois números que o usuário tem que digitar. Então N1 e N2. E agora eu vou fazer a divisão desse número. Então vou colocar aqui N1, resultado primeiro, resposta que está lá, né, que eu declarei, recebe N1 dividido por N2. Ponto e vírgula. Agora eu vou escrever agora essa resposta, né? Escreva a divisão dos dois números são. Eu vou dar a resposta. Ponto e vírgula. Fim. Algoritmo. Fácil, né? Simples, né? Então ele vai dar uma mensagem na tela, o cara vai digitar lá dois números. Digitou lá 3 e 2. Vai fazer 3 dividido por 2. Quanto que dá? 1,5, não é isso? Joga para aqui para dentro. A divisão dos dois números é, a exceção é 1,5. Então vamos transcrever isso aqui agora para linguagem de programação. Eu vou de novo aqui na minha máquina virtual. Vou aqui, ó, File, New. Eu vou escrever aqui, ó. Primeiro é Program, o nome divisão, uses CRT, né? Lembrando que eu vou utilizar comandos de entrada e saída. var, que é a declaração de N1, N2, resposta, que é o resultado dessa divisão. Isso é do tipo real. Agora, início vai ser o quê? Begin. Write, ln, né? Vou escrever na tela, lembrando que é aspas simples. Informe os dois números a serem divididos. Ponto e vírgula. Read line, que é leitura. O que? Não, é N1. Ponto e vírgula. Read line N2. E agora eu vou fazer o que? O processamento, né? Que é a divisão. Resposta vai receber N1 dividido por N2, ponto e vírgula, e vou escrever a resposta na tela. LN. O resultado da divisão é, eu coloco aqui, resposta. E end ponto. Vocês viram que é muito simples. Bastou traduzir alguns termos do português para o inglês. E aqui vai dar um erro, tá, gente? Não na compilação. Deixa eu fechar isso aqui. Cadê? Então, se eu compilar, ó, vou dar um nome para ele. Divisão dos números. Deu um erro, mas não era esse erro que eu queria que desse, não. Ele está falando que tem um identificador ilegal na linha 10. Ó, esperando o identificador. Vamos ver que linha 10 é essa.
Aqui, ó, é o ponto, né? Aqui não é ponto final, aqui é ponto e vírgula. Não deu erro nenhum. E vou compilar agora. Vou colocar aqui o hit até pressionar uma tecla, né? Compilo novamente e agora executo. Então, ó, informe os dois números a serem divididos. Então, vou colocar aqui 3, o outro é 2. Tem que dar 1,5, tá vendo? Agora, vamos fazer o seguinte. Executar novamente. Existe divisão por zero? 3. Zero existe? Não existe. Então vai dar um erro. Tá vendo que deu um erro aqui, ó? Eu tenho que tratar esse erro, porque não existe divisão por zero. Então, antes de mostrar o resultado, antes dele fazer isso aqui, ó, eu tenho que verificar se o N2 é zero. Porque não pode ser zero. N2 ele é igual a zero. Se ele for, eu tenho que instruir o usuário. Ele não pode informar o número 2. Então, né? Template LN não. Vou colocar aqui o segundo valor não pode ser zero. Se o N2 for diferente, então quer dizer que ele pode dividir. Eu vou fazer sinal. Eu vou fazer o que, ó? Begin, tá? Eu vou ter o que? Duas instruções dentro de um bloco só. É o processamento e a saída. E se eu tenho um begin, eu tenho que fechar aqui com o end ponto e vírgula. Então fechei aqui, ó. Eu coloco o begin porque eu tenho dois blocos de comandos aqui, tá vendo? Então agora vamos executar de novo. Compile, rodou sem erro nenhum. E vamos executar aqui. Então vou informar dois números. Vou informar o mesmo, 3 e 0. Ó, o segundo valor não pode ser 0. Então não deu erro, eu tratei esse erro. Eu não deixei que ele fizesse essa divisão. Agora se eu executar de novo e colocar 3 e 2, ele dividiu normal. Vamos melhorar esse resultado, essa saída? Então vou colocar aqui. Ó. Depois da resposta eu coloco 3 casas antes da vírgula e 2 depois. Deixa eu maximizar aqui, ó, tá vendo? 3 casas antes da vírgula e 2 depois. Então vamos ver como é que vai sair o resultado disso aqui. Então compilo, compilou, e agora eu vou executar. Então vou dividir agora 3 por 2, 1,50, tá vendo? Ficou mais bonita do que mostrar dessa forma aqui. Simples, né, gente? Então, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou finalizar por aqui. E a próxima aula a gente fala sobre estrutura de repetição. Até a próxima e até mais, gente. Tchau.